E vamos falar do Santos, que se reapresentou hoje no CT Rei Pelé, agora já pensando no Corinthians, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que vem de um empate milagroso contra o Mirassol, lá em Mirassol, na terça-feira, quando estava perdendo de 2-0 e a batata do Vojvoda já estava queimando e não assando, e o Corinthians que perdeu também para o Curitiba do JP Sherman na Vila, na Neoquímica Arena. Falei JP Sherman, já veio a Vila Belmiro. Na Neoquímica Arena, perdeu por 2-0 e, portanto, está aí o Santos com a grande chance para o Voivoda se recuperar dentro do campeonato e, quem sabe, fazer uma bela de uma vitória contra o Corinthians, que seria, sim, para dar um pouquinho de sustento para o Voivoda, que está pressionado. E olha, podendo até ser demitido domingo depois do jogo com o Corinthians, sem ele comandar o Santos em campo contra o Corinthians. Lembrando que ele foi expulso no final do jogo contra o Mirassol, só avisaram que ele está suspenso e, portanto, o Klaus não teve nem o gosto de dar o vermelho para ele, porque ele já tinha saído de campo e eu acredito que ele já estava no vestiário e certamente ele só recebeu o recado que estava expulso. Mas olha, claro que na reapresentação hoje teve aquele, como que eles falam lá, o regenerativo, teve aquela soltura na musculação, lá na muscula, para deixar os atletas um pouquinho mais tranquilo, porque correram na terça-feira, folgaram na quarta e se reapresentaram hoje na quinta-feira, já para imaginar mesmo o trabalho já para o jogo contra o Corinthians. Para aqueles que não jogaram ou que não foram relacionados para o jogo contra o Mirassol na terça-feira, foram a campo para fazer aquele treino técnico. E junto com esses que estavam lá, estavam Neymar também fazendo aquele treinamento técnico para, quem sabe, poder sim confirmar presença no jogo contra o Corinthians, já que ele não foi relacionado, ele não foi para o jogo contra o Mirassol, talvez para se poupar mais ou se recuperar melhor, ou talvez até para fugir do italiano e não deixar o italiano ficar vendo ele dentro de campo, e ele agora vai para o jogo contra o Corinthians. Olha, eu não nego aqui no canal aqui que eu sou fã do futebol do Neymar, eu vejo que o Neymar em ordem, bem preparado fisicamente, o Neymar ele desequilibra mesmo dentro de campo, foi aquilo que aconteceu contra o Vasco, como eu sempre falo, não foi que o Santos jogou bem, é porque o Santos tinha o Neymar em campo. E aí o Santos ganhou do Vasco daquele resultado. Porque senão o Santos poderia ter até amargado uma derrota contra o Vasco. Porque se a gente pegar o jogo em si, naquele jogo lá, a gente poderia dizer que o Vasco jogou até melhor do que o Santos naquele jogo. E aí veio o jogo contra o Mirassol, que é a expectativa dos torcedores do Santos, depois de uma pré-temporadinha pequenininha, mas que poderia ser bem aproveitada pelo Santos, mas infelizmente treina, treina, treina e não adianta. O Santos volta e parece volta ali com preguiça de correr, com tiriça de correr. E aí nesse jogo, contra o Mirassol, como eu disse no pós-jogo, é ali que você vê o trabalho. Você vê um time do Mirassol agrupado, um time bem ajustado, e o Santos, infelizmente, parece que aquela bagunça dentro de campo, parece que jogador que se esconde da bola, parece que jogador que não quer receber a bola, e aí fica aquelas preocupações. Hoje mesmo nas estradas, eu estava ouvindo falar que o Veríssimo está vindo, porque que vai chegar, parece que já saiu lá do Catar e já está a caminho do Brasil. Tomara que chegue bem, porque o Santos precisa sim. Mas o que eu quero dizer? Dizem que o Santos, dizem que eu estava ouvindo falar que o Veríssimo, claro, vai chegar e vai tomar conta da posição. Olha, não é bem assim. Não é bem assim.
Não é bem assim. Eu acredito que aquele sistema defensivo do Santos ali precisa de ajuste. Precisa de ajuste. Tá que nem tá igual carroceria de caminhão velho. Quando você sai, ela ringe para todo lado. Tá precisando dar umas apertadas de um lado, apertada do outro, dar uma ajustada para que ela não ginga muito. É o caso daquela defesa do Santos. Aquele sistema não é só a defesa, não. É o sistema defensivo do Santos. Aquilo lá que aconteceu no primeiro gol do Mirassol, não pode acontecer. Um time não pode cochilar daquele jeito dentro de campo. Não pode cochilar. E ali o cochilo maior ali foi do Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo, quando ele olhou para trás, que ele não viu o rapaz já estava 10 metros na frente dele. Então tem que estar ligado o tempo todo. Então aquilo ali, a gente julga, mas foi a defesa, foi o zagueiro. Não, mas ali não foi o zagueiro. Embora que o Adonis Frias estava ali do lado. Mas para mim, a grande responsabilidade primeiro foi do Gabriel Bom Tempo. Não pode dar aqueles espaços ali. Você tem que estar sempre ligado no jogo. Então, às vezes, a gente fala assim: ah, mas o zagueiro falha. Tem falha, sim, mas às vezes o Santos toma uns gols ali que é problema do sistema defensivo do Santos, é juntando todo mundo. Então, e o Vojvoda, ele tem dificuldade de arrumar esse lugar ali do Santos. Ele tem dificuldade, sim, de dar essa ajustada nessa defesa do Santos. Porque, ó, desde quando que o Santos vem tomando esse monte de gol aí, esse monte de gol, e até hoje não teve um suspiro, um jeito para poder estancar essa sangria que existe ali no Santos de tomar gol. Então, é um problema muito sério. E aí fica essa pressão agora. Ah, porque teve reunião, porque os caras vão dar mais, o presidente, o Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos vai dar mais 2 jogos para ele, que é o caso do Corinthians e contra o Internacional. Mas olha, eu que venho aqui sempre defendendo o Vojvoda, porque não que eu defendo o Vojvoda, porque eu vejo que o trabalho do Vojvoda é fraco no Santos. É fraco o trabalho do Vojvoda no Santos. Eu venho vendo isso daí. Mas eu venho querendo insistir com a minha opinião que não manda embora. Vamos dar um tempo. Vamos ver se consegue dar uma ajeitada nesse Santos. Vamos ver se consegue fazer um trabalho legal nesse Santos. Mas às vezes o cara não se ajuda. O cara não se ajuda. A escalação contra o, o Mirassol, quando ele pôs ali o meio-campo ali com o Arão, com o Schmidt, o Gabriel Bom Tempo, às vezes eu fico imaginando o porquê não você tentar jogar em cima dos caras também. Porque às vezes você só entra para se defender, só para se defender. E por que não? Por exemplo, o Tassiano para poder segurar o Reinaldo, para poder inibir a subida do Reinaldo. Porra, por que você não põe um Newton Batata em cima do Reinaldo e faça ele marcar também? Por que você não joga ali sei lá, põe para jogar em cima? Não, vamos jogar em cima dos caras, fazer que os caras marcam. Então, às vezes, são umas coisas que não dá para você entender. Às vezes é só marcar, é só marcar, é só marcar. E não dá para você entender. Não dá para você entender certas coisas. Você entra, você põe jogadores, talvez jogador pé duro ali, que não vai a lugar nenhum, só para marcar, e não joga. E não joga. E aí? O que você faz? Você fica ali 100 minutos só se defendendo, você vai levar, você vai levar. Então, às vezes, se a gente analisar, eu já, sinceramente, eu já tenho aqui na minha cabeça. Para mim, seria mais domingo. Mais domingo. Claro que vamos torcer para o Santos vencer o Corinthians, jogar bem, ganhar bem. Mas se vier um tropeço outra vez do Santos dentro da Vila Belmiro, eu acredito que dificilmente o Vojvoda ele continua. Dificilmente. Dificilmente. Mas vamos aguardar. Vamos esperar aí. O Lucas Veríssimo está chegando. Vamos ver. Tomara que ele se acerta e faça esse Santos jogar bonitinho aí a partir desse jogo do Corinthians. Porque contra o Mirassol foi uma negação. E aí, ali a gente viu o quanto é um time bem treinado e um time bagunçado. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.